noite, gratidão por todos estarem aqui. Boa noite a todo mundo que veio nos prestigiar, né, nesse trabalho da Mesa em Foco, aos professores também que costumam participar. É sempre uma honra, né? É uma motivação para a gente continuar a fazer esse trabalho. É um trabalho que é autorizado pela Régia, da gente fazer um bate-papo e conseguir mesmo botar sempre essa energia para fluir, né? Hoje a gente vai falar da Mesa Verde. Na semana passada já houve um vídeo onde foi passado uma série de informações. Acho que vale a gente bater um papo de alguns detalhes, principalmente porque o manual ficou pronto, mas o mais importante hoje é abrir a discussão ou abrir a palavra para que a gente, de fato, possa tirar dúvidas. Eu começo a gravar e começo a ver tudo que está saindo na gravação e começo a mexer. Aí eu vejo ponta de microfone, começo a ver coisa que não está bonito, gente, vocês me desculpam. Tá bom? Então vamos lá. Então, hoje o assunto da Mesa Verde, deixo aí a palavra para o Fabiano Sampaio falar um pouquinho desse histórico. No último vídeo eu também expliquei sobre a inserção da primeira mesa, em que momento que apareceu a segunda. Estou fazendo um levantamento nos grupos e percebi um certo movimento de que as coisas ficaram meio no ar, né? Inclusive, muitas pessoas não fizeram a atualização ou o curso da Casa Viva, ou seja, muitas pessoas estão deixando de trabalhar na linha de ambientes, porque em um determinado momento souberam que atualizou e não fizeram a atualização e entenderam que a primeira mesa estava em desuso. Então, eu estou levantando esse material, essa quantidade de pessoas, para que a gente possa realmente mapear e entender o que está faltando e conseguir botar esse trabalho, que é um trabalho tão lindo, né? A gente que eu, principalmente, que me debrucei, é um trabalho que eu sou extremamente apaixonada. Então, não adianta a gente cuidar só do ser e não cuidar do seu entorno, da sua casa, do local onde vive. Então é isso. Fabiano, com a palavra, sinta-se à vontade, sinta-se em casa. Boa noite! Bom, o que eu tenho percebido, assim, eu uso, assim, com bastante frequência a mesa de ambientes, né? Na verdade, eu sempre uso todas as mesas, de certo modo, em conjunto. Porque não tem como você fazer um tratamento em uma pessoa simplesmente por um determinado ponto, né? Então, eu entendo que a gente tem que olhar essa pessoa de uma maneira bem holística. O que eu tenho percebido e observado é que as pessoas, elas precisam de manuais, né, o tempo todo, para que elas possam seguir um caminho e para que elas possam organizar esses pensamentos, né? Quando a gente trabalhava somente com a mesa verde, com a mesa de ambientes, né, com a mesa MM, micro, macro, né, o trabalho era um pouquinho mais difícil, assim, sabe? Ele tinha ele era mais pesado, ele demorava mais tempo para acontecer, ele era mais pesado, e eu percebo que também era um efeito num outro tempo, num outro momento. Quando a gente recebe essa nova frequência da Casa Viva, a gente sobe uma oitava e o reflexo desse trabalho se torna muito mais acelerado, né? Só que o que acontece? Esse processo todo, ele engloba toda uma parte vibracional da casa, e não somente essa questão, né, do movimento frequencial e energético que a casa, enfim, recebia e que a gente trabalhava com a outra mesa. Então, duas coisas, né? A mesa de ambiente e a mesa Casa Viva, que se torna, de fato, viva, né? Outra questão que eu tenho percebido também é que as pessoas acabam ficando um pouco perdidas, sem saber
se a mesa de ambiente funciona, se não funciona, se precisa atualizar, se não precisa, se dá para fazer pela mesa de ambiente, se não dá, como que é. Bom, uma vez atualizada, uma vez modificada, fez o upgrade, tem que fazer, você tem que correr atrás, começar a buscar essas novas informações. Esse foi o segundo momento. Nós estamos já no quarto momento dessa transformação, porque eu vejo muito claramente a primeira etapa, né, de teste, a fase beta, como sendo uma etapa pré, a etapa em si, quando acontece a mesa de ambientes, depois o segundo momento, quando acontece a mesa Casa Viva, um terceiro momento, quando esta Casa Viva se torna, ela acaba englobando, né, como se fosse uma fagocitose da Casa Verde, e agora o quarto momento em que ela, além de todos esses conhecimentos, engloba todos os saberes que a Zahara veio trazendo, né, somando com esse nosso trabalho, que já era bacana. Agora, então, eu vejo que é muito legal. Então, eu percebo que tem muitas coisas que se transformaram, né? A gente passava por um processo, eu tive muita resistência, logo de imediato, logo de pronto, porque, afinal de contas, nós trabalhávamos de uma maneira quântica e a gente não mensurava, a gente não isso, a gente não aquilo, e, de repente, eu entendi que não é uma questão de mensurar, é uma questão de entender frequências. É um outro patamar. É uma outra história. A gente continua com o nosso trabalho do mesmo jeito, só que a gente ganha em qualidade de informação. Então, tá lá o nosso interagente, não sabe o que acontece na casa dele, não tem a menor ideia do que acontece, do que se passa, o que tem por baixo da casa, o que tem dentro da casa, o que tem nas paredes, e de repente a gente vem com uma avalanche de informações, transformando aquela casa num templo vivente. Então, eu percebo que a gente ganhou demais a partir do momento em que a gente coloca uma série de saberes, incluindo o bagua quântico, incluindo, né, os portais da mesa, essa sacada do coração de Gaia ser um portal tridimensional. Gente do céu, isso é o bicho.com. É o bicho.com. Assim, é algo que te coloca, de fato, numa porta e te manda, de fato, para um lugar, né? É possível você perceber a frequência do lugar se transformando. E as pessoas que passam pelo processo da nova mesa, né? Da mesa reestruturada, no modo como ela está, elas percebem uma diferença, assim, de 98%. Então, os resultados são muito potentes e são muito precisos. Então, o que eu tenho a dizer nesse momento é muito obrigado, Zahara Hadija Redijazi. Lá vai as versões do nome, né, amigo? Eu adoro falar esse nome, porque para mim não é um nome, é um mantra. Bom, vamos lá. O que eu vou trazer para... O que eu vou... Acho que é bacana trazer. Gratidão, tá? Como sempre, colocando aí uma contribuição única. Engraçado que esse assunto foi um assunto que a gente conversou bastante, né, inclusive. Foi uma das nossas discussões construtivas e a gente acabou se conectando aí, principalmente no bagua quântico, com a entrada da árvore da vida, né, com a cabala da casa. Então, para mim, foi assim, foi muito, muito bacana ter tido essa conexão, né, com você, que sentiu mesmo essa frequência e essa proposta, né? Claro que essa proposta, ela é gradual, eu sinto ainda muitas pessoas desconectadas da mesa de ambientes, e eu venho aí trazer uma retomada, principalmente por conta de ser uma área que eu gosto muito, né? Quem conhece sabe, quem me conhece sabe que eu sou arquiteta, então eu cheguei na Régia através das mesas de ambiente. Então, tem aí toda uma parte acadêmica, né?
mais profunda, que me dá esse gostar diferenciado por essa área. Então, eu quero realmente fazer assim, um convite para a gente retomar essa energia, porque essa mesa, ela está belíssima, e eu tenho trabalhado com ela com muitas empresas, eu tenho tido muitas solicitações da parte de empresas para promover prosperidade, para limpar coisas, né, que muitas vezes a própria pessoa não entende o porquê que está acontecendo aquilo. Então, assim, a gente tem dois caminhos. Engraçado que esses dias eu estava conversando com a Regi exatamente sobre isso, né, da não mensuração, e ela falou um negócio super interessante, né? Ela falou assim, Fabiana, engraçado, eu fiz as mesas e fui simplificando os processos, simplificando. Mas por que foi simplificando? Porque ela tem uma bagagem enorme, né? Então, quando a gente carrega uma super bagagem e a gente encontra um processo muito mais simplificado que resolve tudo, perfeito. No entanto, a gente sabe que esse é um momento onde nós estamos movimentando energeticamente muitos trabalhadores da luz e sem bagagem, pessoas que estão iniciando agora. Então, a Regia fez um comentário que eu achei muito bacana. Ela falou, engraçado, a gente está fazendo uma retomada, mas com uma atenção especial para ficar no meio do caminho, no equilíbrio, no ponto central, né? Porque a gente não vem aqui para trazer complicações ou para trazer procedimentos, mas nós estamos aqui apenas trazendo uma bagagem de base como uma opção para alguns terapeutas que sentem, porque essa coisa da gente saber o que está acontecendo dentro da casa ou com o próprio interagente, isso nos coloca num patamar de terapeutas e não apenas de operadores. Porque se eu não sei, se eu faço o meu trabalho, como que eu vou simplesmente justificar todo o trabalho que foi feito, sendo que eu não consigo mostrar para o meu interagente, para o meu cliente, o que foi identificado? É claro que a questão do bom senso, do saber o que falar, sempre vai ser algo que a gente vai ter que conversar e vai ter que colocar isso em pauta. Porque a gente sabe, né, que quem tem boca fala o que quer. E tem pessoas que ainda estão na frequência do medo, aquela tentativa, aquele pensamento de sempre querer focar no negativo. E não é isso. Né? Então, eu acho que a gente precisa ter a bagagem, a informação, para que aí sim a gente tenha cautela e saiba falar de forma adequada, de modo a mostrar de fato o trabalho que foi feito, porque nós precisamos também nos diferenciar de outros profissionais. Hoje, no mercado, tem gente que faz 50 mil coisas e muita gente por aí que está despreparada, nós sabemos disso. E quando a gente tem um atendimento onde nós mapeamos toda a informação e a gente consegue dar seguimento, a gente tem um material muito valioso para trabalhar e, inclusive, para passar. É muito bacana quando a gente passa para o nosso interagente como que estava antes, como que ficou depois. Óbvio que encontrando o meio termo, né, gente? Não é para ser cansativo e desgastante, mas um trabalho elaborado, onde se tem uma quantidade de informações, onde o terapeuta sabe explicar, onde se pode fazer, por exemplo, um relatório bacana, de forma simples, sem ficar dando foco demais em coisas que não fazem sentido, porque o que se vê por aí é muita gente falando que não sabe, um monte de bobagem, se apega em um monte de informação que vai ouvindo aí no YouTube. Então, assim, ainda acho que a formação de base, a bagagem que a gente traz, ela tem a importância de simplificar até mesmo a informação. Então, vamos dar informação básica para que a gente possa compreender os processos vibracionais e tirar essa carga de nebulosidade do que é oculto. Porque eu acho que o que traz a má informação é a falta de esclarecimento. Existe uma diferença
entre ser simples e ser simplista. Existe uma diferença entre você usar todas as informações e usar a informação correta. O que eu entendo que você trouxe, que é essa nova mesa, é um método sistematizado, né? A professora Régia, ela tem um pensamento quântico. Às vezes é muito acelerado e às vezes o que acontece? Você tem que correr atrás, né? Não dá para fazer uma mesa de ambientes sem, no mínimo, você ter um conhecimento sólido em geobiologia, um conhecimento sólido em feng shui. Não tem como. Você precisa dessas bases, né? Porque senão fica simples e puramente na minha intuição. Só que a minha intuição, às vezes, ela não está treinada o suficiente para receber as informações. É mais ou menos como quando você pega uma informação dada por uma pessoa altamente letrada e a mesma informação dada por uma pessoa que não tem nenhum tipo de letramento. Existem diferenças, existem simplicidades, até mesmo na semântica, né? Existem mudanças da informação. Então, uma coisa é você entender a informação do jeito que ela chega, outra coisa é você passar pelo crivo do julgamento, do entendimento e falar, né? Muitas vezes, tem uma entidade, um espírito na sua casa, ou tem uma coisa que acontece, ou não vai ajudar nada. Se você vai fazer o atendimento, e esse modo, esse método, o que ele nos permite? Fazer atendimento, inclusive, em pessoas que têm uma formação religiosa de cunho evangélico. Porque a gente está tratando de energia e não de religiosidade, que é uma grande dificuldade que as pessoas têm em separar o que é da mesa radiônica, o que é vibracional, do que é espiritual. Então, Zara, quando você diz que a gente passa por esse processo, que traz isso totalmente é muito, muito, muito claro, né? Só que assim, vai tirar a gente do nosso lugarzinho confortável, porque vai fazer a gente rever conceitos do Feng Shui, vai fazer a gente rever conceitos da geobiologia, vai fazer a gente estudar, né, geocromoterapia, vai fazer a gente começar a rever todos os conceitos que foram trazidos pela mesa de ambientes, da qual a professora Régia é muito bem formada. Né? Só que a gente não pode simples e puramente usar o conhecimento dela sem depois a gente poder explicar ou a gente poder fundamentar isso para o nosso interagente. Você vai dizer, a pessoa vai sentir, beleza, maravilha, mas não é só isso. Dá para melhorar, dá para ser elegante. É uma maneira elegante, né, de você oferecer todo um cabedal de informações para o seu interagente. Perfeito. E você sabe que esses dias eu estava pensando, né, apenas para que todo mundo perceba a diferença das mesas, né, a primeira mesa ela é radiônica, essa segunda mesa ela é psiônica. É muito engraçado essa colocação que eu vou falar aqui, porque certamente alguns perceberam e outros não se tocaram disso. A mesa radiônica, essa mesa Casa Viva, ela vem num formato radiônico, onde nós utilizamos o pêndulo. Então, operacionalmente falando, esta mesa, ela é radiônica. Pela lógica, a gente sabe que todas as mesas são psiônicas, ok, não vamos entrar nesse mérito. Mas dentro dessa classificação que a Régia utiliza, ela coloca as mesas radiônicas, as mesas que utilizam pêndulo, então, é a mesa rosa, a mesa azul e a mesa verde, né? E as psiônicas quais... e as mesas psiônicas quais são? A cristalina, a mesa psiônica universal e o portal de Sirius é uma situação à parte. Então, veja, quando a gente coloca uma mesa, quando a Régia nomeia a mesa Casa Viva como psiônica, o que ela quer dizer? É preciso trabalhar muito a visualização criativa na hora de emitir essas frequências. Não tem como se emitir, se vocês forem olhar, os próprios mantras e decretos da mesa Casa Viva, elas são diferentes. A gente tem que imaginar, enxergar todas aquelas cores,
sons, os símbolos de magia. Então, tá tudo óbvio, informacionalmente falando, acessível, mas se eu não tenho bagagem, se eu não tenho informação mínima do que se trata, quais são os símbolos de magia, quais são, que frequências dos dragões estão aqui, né? Quais são os florais, o reino animal, o reino mineral, quem são esses animais de poder, se eu tenho zero de entendimento sobre todas as questões xamânicas e etc., eu vou fazer a mesa, óbvio, eu vou ter resultado, óbvio, mas eu vou acabar utilizando de uma forma básica. Nós temos potencial para muito mais. Então, essa mesa, ela é radiônica operacionalmente, porque nós colocamos o pêndulo e perguntamos qual é a ferramenta, mas no momento em que eu estou girando o meu pêndulo, eu tenho um trabalho psiônico muito mais potente na mesa de ambiente, nessa mesa Casa Viva, do que eu preciso ter, por exemplo, na mesa azul, na mesa rosa, que são ferramentas que já estão plasmadas informacionalmente no inconsciente coletivo ou na própria egrégora. Nós temos uma quantidade de pessoas que trabalham com a mesa rosa e com a mesa azul muito mais numerosa do que as que trabalham com a mesa verde. Nós sabemos que quando a gente acessa uma informação, essa informação quântica, ela se torna mais forte, mais intensa, ela passa a ser uma forma, como se fosse uma forma de pensamento nessas linhas de informação, com muito mais forma, né? É muito mais fácil você acessar uma ferramenta, ou seja, um arquétipo que foi criado, quando se tem muitos operadores e terapeutas trabalhando, porque psionicamente essa informação ela é alimentada, cada vez que um trabalho é feito, essa informação é alimentada e gerada no campo informacional da própria egrégora, do que um trabalho onde estamos em construção, um trabalho onde não tem muitos operadores. Então, a gente sabe que, se eu começo a fazer uma mesa, sem eu sentir ela no coração, a gente já tem falado muito disso, né, da importância da tríade, de ter o nosso chakra cardíaco conectado com a nossa força psiônica através do eu sou. Se eu não tenho isso fortemente, eu vou trabalhar a mesa de ambiente de uma forma muito básica. E talvez seja esse o motivo de, nesse momento, algumas pessoas se sentirem meio perdidas, que é a falta da bagagem em si, das técnicas, que são inúmeras, não é uma só, né? Nós temos uma quantidade de informação técnica no ramo da geobiologia enorme, no campo do próprio Feng Shui e de todas as escolas. Então, assim, nós precisamos, é óbvio, nos aprofundar e nos permitir estudar um pouco, né? E o que a professora Regia Prado vai passar são os mantras das ferramentas, a técnica em si. Quem que faz o trabalho ficar diferenciado? Quem que põe a força psiônica no trabalho é o operador. Nós já cansamos de falar isso. A gente sabe que isso aqui, sem um operador emitindo uma frequência vibracional, gerando uma intenção, isso aqui é apenas placas com símbolos. Então, o conteúdo, ele se faz importante, sim. A mesa Casa Viva é uma evolução, se tornou uma evolução da mesa micro-macro, sim. Só que ela tem toda uma força se o operador tem a bagagem. É possível, Fabiana, inclusive, com a entrada de Sírios nessa mesa, que as próprias ferramentas que foram acopladas aqui, do número 1 ao 16, elas passem a estar aqui apenas para gerar bagagem informacional na própria mesa. Para que eu possa me deslocar para o nível da casa de uma forma que não fique vago a informação quântica que está programada por trás desse trabalho todo. Então, pode ser que essas ferramentas, elas quase não saiam, mas elas estarem acopladas dentro da estrutura dessa mesa nos faz saber que existem, sim, ferramentas que são necessárias
e que nós precisamos ter bagagem para trabalhar nessa mesa. Porque essa daqui, quando a gente para olhar as mesas de atendimento pessoal, nós temos várias. A mesa de ambientes é uma só. E por isso que ela está tão rica de informação. Hoje, eu digo para vocês, eu fico absolutamente tranquila para dizer que o que está acoplado aqui, existem braços de amplitudes que acessam muitas informações, até que a maior parte das pessoas não tem nem conhecimento que existem e que podem ser acessadas através dessa mesa. Você percebeu que essa mesa é a mesa verde dourada? Gostei. Você sabe que quando nós fizemos a alteração do símbolo, a Régia pediu que fosse feito uma cor mais puxada para o chumbo. Você vê que ela não tem o dourado muito forte por conta da frequência da natureza. Então, ela quis trazer uma cor verde chumbo. Tanto é que nós fizemos algumas versões. E onde que nós colocamos o dourado? Na cabala, né? Na verdade, na flor da vida. E colocamos também no coração de Gaia. Então, mas essas duas frequências, elas iluminam a mesa inteira. E quanto mais verde bandeira, quanto mais escuro é o verde, mais acentuado o amarelo fica. Eu estava olhando agora, aqui na mesa, nessa partezinha aqui que entra o coração, né, entra o portal, totalmente dourado. E a mesa brilha, parece que essas partezinhas aqui feitas, tal, eu tive agora a sensação de que são douradas. Por isso que eu chamei a atenção para essa questão do dourado, da verde dourada, como a gente teve a rosa e agora a rosa dourada. Seguiu uma coisa só. Opa. Deixa eu ver aqui quem está com o microfone aberto. Perfeito, Fá. Inclusive, eu conversando, inclusive, com a Régia, nós percebemos que essa mesa, ela subiu mais um oitavo. No vídeo anterior, eu até explico onde que começa, né? Vou até pegar aqui, porque eu acho que é muito bacana a gente reforçar essa compreensão. A mesa, é muito interessante essa... Eu mesma assistindo depois, eu falei, nossa, eu gostei muito da explicação que eu fiz. A gente tem aqui, ó, a micro-macro, no nível da casa, né? Então, aqui é como se a gente fosse, na casa da pessoa, aplicar as ferramentas, né? Então, imagina, a ferramenta eixo, é como se eu fosse lá colocar cromoterapia no eixo energético da casa. Geocron, é como se eu fosse lá colocar os símbolos, só que não mais precisando ir no local físico. Eu envio a frequência, só que no nível da casa. Quando eu venho com a mesa Casa Viva, eu me coloquei a uma oitava superior. No entanto, essa conexão aqui, ela não estava existindo. Então, o que acontecia? Quando eu trabalhava aqui na mesa Casa Viva, a gente não conseguia acessar os níveis mais densos. Então, por isso veio a ideia de inserir, acoplar ou conectar as mesas. Mas até então, eles não tinham, as mesas elas não tinham a ferramenta que seria mais ou menos a própria ferramenta Merkaba, ou seja, o próprio deslocamento de luz, de conexão entre as mesas. Quando a gente vem para casa, nova Casa Viva, vamos dizer assim, né, que a gente está aí com dificuldade de explicar isso, porque é uma nova mesa, apesar da frequência, né, da linha de trabalho ser a mesma, ela faz esse deslocamento, vou chegar aqui para frente, ela faz esse deslocamento, só que o que é mais legal é que a vibração dela está aqui, ó. Então, essa mesa, ela deixa de ser um plano e ela passa a ser, como que eu posso dizer aqui o termo? Ela passa a ser um facho de luz de deslocamento dimensional.
Só que eu só consigo utilizar uma ferramenta como essa e acessar todos os níveis porque eu tenho o coração de Gaia e tudo isso está acoplado dentro da mesa. Todas essas informações, elas foram ancoradas de forma que agora sim a mesa passa a ter um conteúdo informacional muito maior. Então, isso significa que pode ser que eu nem precise chegar no nível da casa, eu, operador, porque a depender do conhecimento que eu tenha em relação às técnicas da mesa micro-macro, através de uma ferramenta que está numa oitava bem superior, pelo fato de eu ser uma biblioteca viva informacional, eu consiga, de forma psiônica, acessar os níveis mais materiais, né, um nível mais próximo da mesa, e simplesmente não precise sequer emitir a frequência da própria ferramenta da micro-macro. Mas a gente precisa ter todo esse campo informacional aqui dentro, porque senão a gente fica em escalas diferentes e a gente não consegue acessar todos os níveis dimensionais que estão atuantes num espaço físico. Me permitam mostrar aqui, recentemente eu fiz um trabalho para uma clínica, e eu vou mostrar para vocês, deixa eu ver se esse aqui é o antes. Eu vou mostrar para vocês o trabalho que foi feito, para que vocês tenham uma ideia, porque o que eu sinto hoje? E como muitas pessoas elas não têm noção de tudo que está dentro da estrutura de uma casa, elas simplesmente não têm noção da importância dessa mesa. É muito fácil a gente pensar que eu vou trabalhar um ser humano, uma pessoa, porque ela está demonstrando um problema de saúde. Então, a pessoa ela fica logo com medo, né? Risco de vida. Então, a pessoa corre para fazer um trabalho, para se cuidar. Uma casa, não. Os sinais estão ali escancarados, muitas vezes, inclusive, passando para o nível da saúde. É claro que nunca é uma coisa só, né? Por isso, até quando eu fiz a proposta do curso de diagnóstico lá, tem uma identificação para a gente ter noção do quanto que o ambiente interfere ou está interferindo no desequilíbrio da pessoa, e aí sim eu consigo tomar uma decisão se eu devo trabalhar a casa de uma forma mais profunda ou não. Mas muitas vezes os sinais estão lá, só que como o ser humano não está sentindo na pele, ele não consegue dar a devida importância. Então eu vou trazer aqui para vocês terem uma ideia. Isso aqui é um trabalho que eu fiz numa academia. Fabiano, me diz se está aparecendo a planta, porque eu estou falando que nem uma doida, não sei se está aparecendo tudo. Não, não está não. E eu só queria colocar, não está, só está aparecendo o arquivo, não chegou está aparecendo só a sua página de anexos. Tá, pode falar. Tá. Eu só queria só colocar uma questão que eu acho que é fundamental e importante, que você não precisa necessariamente ter uma formação em arquitetura, ter uma formação, ser um engenheiro, né, de estrutura para poder fazer a utilização da mesa Casa Viva. O que acontece é que a Zara, pelo conhecimento, enfim, por uma série de questões, ela está nos auxiliando a entender todo esse caminho, mas é plenamente possível. Porque às vezes a pessoa pode falar assim, nossa, mas é tanta informação, é tanta coisa assim que vocês estão dizendo, então eu nunca vou conseguir operar essa mesa, porque eu nunca vou aprender, eu não tenho tempo de aprender tudo isso. Gente, não é assim. As informações, elas são bem profundas, mas elas não são complexas. A gente não se tornou a mesa Casa Viva prolixa, se tornou a mesa Casa Viva limpa, alinhada, né? Porque assim, é claro, se você tiver uma formação em arquitetura, é óbvio que o seu desenho de toda a estrutura vai ser muito mais elegante, muito mais bonito. Aprendi a falar elegante, agora eu vou falar para tudo, né? Então,
Com certeza vai ser melhor. São essas nuances que são diferentes entre uma pessoa e outra. Mas a pessoa nunca fez nenhum trabalho de mesa de ambiente. É possível? É possível. Só que é trabalhoso. Inclusive, Fabiana, eu acho que agora, mais do que nunca, esse trabalho está mais fácil e mais acessível para quem não é da área. Agora existe todo um procedimento certinho, né? O próprio curso, a gente está desmembrando, né? O curso de terapeuta de ambiente que eu propus para a Régia, nós vamos desmembrar em módulos para que seja possível, por exemplo, a pessoa só aprender o baguá quântico, ou aprender a fazer um diagnóstico de uma forma mais profunda, né? A prospecção. Porque a gente sabe que a Régia passa no curso, como o curso é de mesa radiônica, a Régia passa uma pincelada geral, inclusive na última gravação, ela deu um extra, que não estava dentro da proposta do escopo inicial, que era fazer as medições dentro da planta, né? Isso é muito importante, porque a gente não pode achar que está faltando informação, né? Mas nós temos muita informação também para depurar, que pode ampliar. É aquela coisa, o que eu sempre falo, a gente deixa de ser operador e passa a ser terapeuta ambiental. Então, é claro, cada um vai sentir qual é o nível de profundidade de compreensão. Eu não preciso também fazer uma coisa complexa só porque eu aprendi o curso inteiro ou fazer tudo de forma complexa. É uma bagagem que me serve para ver até quando eu preciso ir mais fundo ou não. Fala, Fá. Então, como, por exemplo, às vezes você vai lá para uma casa, fazer o tratamento numa casa, aí eu estou falando anterior à mesa radiônica, pensando no feng shui. Vai fazer lá uma consultoria, você chega na casa, a casa toda bagunçada, toda suja, com fios expostos, com um pedaço de parede à vista, né? Às vezes enfim, a casa totalmente desorganizada, em desnível, enfim, uma beleza, né? Que é a realidade de muitas casas, de muitas pessoas que têm, inclusive, poder aquisitivo para transformar esse ambiente. Aí a pessoa fala que está lá com um problema sério, e a casa era uma casa de herança, e a mãe morreu na casa, e tem apego da casa, enfim, um emaranhado de coisas. Não tem como você achar que simples e puramente, colocando alguns sinos e alguns espelhos, a casa vai ficar em ordem. Precisa de todo um processo de estruturação, reestruturação, ressignificação, né? E quando a gente entra nessa discussão, que justamente esse trabalho, esse movimento que está acontecendo, que eu entendo que é o próprio movimento do próprio Portal Sirius, que amplia o nosso conhecimento, a nossa consciência, né? Saber, né? Pensando na palavra consciência, com entendimento, com ciência, transforma, a coisa se movimenta e a gente tem, de fato, o processo de cura. Isso é importante que as pessoas tenham muita clareza, né? Porque aí você vai lá fazer o curso de mesa radiônica Casa Viva, né? Você não presta atenção nisso, simplesmente fala que não, a mesa radiônica, mesa radiônica, né? Então, é a mesa que faz alguma coisa. Bota lá, desenha a planta da pessoa, pede um pedacinho, né, de alguma coisa, sei lá, um dedo, um olho, alguma coisa assim, para usar como testemunho da pessoa, né? Pega um pedacinho de tijolo da casa, bota lá em cima e deixa 5 dias fazendo o processo de harmonização. Não vai harmonizar, não é esse o objetivo. E quando a gente vem tratar dessa mesa radiônica nesse patamar vibracional, a gente ganha justamente em informação. E eu entendo que é isso que às vezes falta, sabe, Zahara? Perfeito. E a Régia fala tanto, né, dessa coisa não é a mesa, ela tem tanto esse cuidado de repetir o tempo todo, quando as pessoas falam, né, porque a mesa radiônica. E a Régia sempre fala, não é a mesa. Né? O que eu acho mais fantástico desse trabalho todo é que, na verdade,
A Régia desenvolveu um trabalho de empoderamento do próprio ser humano, né? Da descoberta psiônica. E para a gente chegar nesses níveis, nós precisamos galgar métodos e procedimentos, porque procedimentos, métodos fazem parte do nosso nível tridimensional, mas depois a gente descobre a força que nós temos força psiônica, e o que nós somos capazes. Então, ela não tem... Eu sempre vejo a Régia falando, acho que quem conhece o trabalho sabe, o quanto que ela fala da importância do operador e de que, de fato, é o operador que emite essa frequência. Essa descoberta está em nós mesmos, né? No nosso eu sou, na nossa capacidade de conexão com o eu sou, e eu acho que essa é a grande sacada. No entanto, nós... É justamente aí que entra toda essa discussão dessas mesas plágio, que Exato. Não vem com essa bagagem, que não vem com... não é a mesa física, é o que está contido de informação nesse processo dessa mesa física. E as pessoas, às vezes, elas dizem, mas a gente pode... As pessoas podem criar, e não sei o quê... É o mesmo símbolo, o símbolo faz parte de um conhecimento da humanidade. Quer dizer, aí falam, mas qual o problema de colocar Yosho aqui? Eu coloquei lá também, mas não é isso, né? É exatamente a energia que está por trás. Perfeito, Fabiana. Bom, o que eu vou mostrar para vocês aqui, e aí a importância da informação, né? Do que está por trás, e, portanto, não só dos ancoramentos na mesa, mas como também do conhecimento do próprio operador. Eu vou mostrar para vocês aqui o que a gente pode encontrar num espaço. Fabiana, me confirma se está aparecendo agora a planta. Perfeito. Ok. Então, vamos lá, gente. Quando eu ensino essa parte aqui, tem um cabelo meu aqui, ó, que legal. Quando eu escaneei, tinha um cabelo em cima da planta. Bom, quando eu ensino a fazer isso daqui, claro que isso aqui está com letra de arquiteto, está bonitinho, né? Foi muito importante isso que o Fabiano falou, porque as pessoas podem olhar isso e falar, nossa, mas eu não vou conseguir fazer isso, né? Na verdade, eu ensino várias propostas de trabalho, inclusive as bem simples, né? Com croquis, tem aquele material, Fabiano, que a Melina fez, maravilhoso, que inclusive ela transformou a planta em Excel, e a gente conta quadradinhos, então ela constrói a planta lá no próprio Excel, né, baseado num croquis, baseado em fotos, enfim. Existem diversas formas de fazer isso, e nós precisamos lembrar que essa identificação, óbvio que não interfere na cura do ambiente. Óbvio que a cura do ambiente é quando você ativa a frequência vibracional da cura, através da mesa. No entanto, nós precisamos lembrar que os nossos interagentes, eles estão com a cabeça tridimensional e eles precisam, querendo ou não, de algumas orientações físicas, porque é onde, de fato, se vê o resultado. Então, muitas vezes a gente faz assim, eu fiz a mesa já, a pessoa vai ficar frustrada, porque uma coisa é você sentir a mesa radiônica em você mesmo, nas mudanças, né, físicas no corpo, no bem-estar, na doença que cura. Outra coisa é você mexer na energia num ambiente, numa casa, onde você vai fazer a mesa, você não vai perceber, por exemplo, que a umidade acabou, a parede não vai pintar sozinha, não vão acontecer coisas mágicas. Então, a gente tem que ter um entendimento muito bacana do assunto para a gente poder realmente transformar essa energia. Existem alguns trabalhos que são mais simples, como, por exemplo, fazer a abertura de possibilidades para venda, para locação, desembaraço de questões judiciais, de processos de legalização. Isso daí são trabalhos muito pontuais e que geram resultado mais fácil, porque a gente consegue rapidamente, se a casa vendeu, se a casa foi alugada, a gente tem um resultado rápido. Mas quando a gente está trabalhando uma harmonia como um todo, faz diferença a gente encontrar onde estão. E essa é a minha opinião, tá, gente? Essa é apenas a minha opinião.
no sentido de qualificar o atendimento. Eu vou dizer para vocês com muita tranquilidade, eu cobro um atendimento de terapia de ambiente entre 700 a R$ 1.000, tranquilamente, porque eu tenho um volume de informação que eu posso passar para o meu interagente, de forma que, de fato, ele vai ver na prática o que foi tirado. Então, eu acho que mais do que até o trabalho de pessoas, o trabalho de ambientes, ela precisa de uma identificação maior, e com isso, a gente está falando aqui de um público, né, uma quantidade de... Os nossos clientes são clientes totalmente diferentes dos da terapia de pessoas. Normalmente, essas pessoas aqui, elas querem que o espaço prospere, ou querem ter a saúde na própria casa, porque a verdade é, a pessoa que está sem condições financeiras, ela nunca vai pensar na casa dela. Ela nunca vai buscar um profissional para trabalhar na casa ou na empresa. Não vai. Então, nós temos aqui já um público extremamente diferenciado. E vou dizer para vocês, eu não dou conta do volume de cliente que procura, da quantidade de empresa que me procura para fazer esse trabalho. E é um trabalho extremamente qualificado. Fabiano também trabalha para algumas imobiliárias, né, Fabiano? E sabe o quanto é um público totalmente diferente do que o que a gente tem quando atende a pessoas, né? Exatamente. É um outro tipo de público, um outro tipo de busca. Eu acho extremamente importante colocar essa questão toda, né, Zahara, porque às vezes a gente fica nessa... Mas onde que eu vou usar todo esse conhecimento? Existe público para isso. Existe. Existe sim, só basta você se conectar a esse público. E para você se conectar, é importante que você esteja preparado para aquela conexão. Por exemplo, o McDonald's, né? Essas grandes empresas de fast food, todas elas bebem no conhecimento. Não é à toa que o McDonald's usa vermelho nas suas fachadas, né? Então, esse conhecimento todo, ele é utilizado. Eu tenho trabalhado com algumas imobiliárias, com alguns grupos de pessoas, né, que, assim, para prospecção, para venda, para transformação de locais. É trabalhoso, é bastante trabalhoso, mas é extremamente rentável, tem um retorno financeiro muito, muito, muito agradável. Muito, muito bacana. Inclusive, sabe o que eu costumo fazer? Eu trabalho até a marca da empresa na Psionic Universal, inserindo programações extras dentro do corpo da empresa. Então, eu coloco ativo prosperidade. Nossa Senhora, é um campo que vocês... Gente, não tem noção a quantidade de coisa que dá para fazer. E quanto mais você mostra e fala que é possível ser feito, mais as pessoas falam, nossa, eu não imaginava que isso era possível. Porque é exatamente isso, o pessoal de marketing, o pessoal que trabalha aí com Gestalt, o pessoal que trabalha com informação arquetípica, o pessoal da área de marketing, inclusive, tem muita gente trabalhando isso através dos símbolos, das cores, das frequências do inconsciente coletivo dentro de uma empresa. E eu digo mais, a gente tem situações de crianças, de filhos que vivem com problemas de respiração, problemas de asma, problemas de doenças sérias, e que quando nós vamos fazer uma prospecção desse tipo, como vocês estão vendo na planta, tem um portal bem em cima do lugar da cama da criança. Então, assim, conhecer esse tipo de coisa faz toda a diferença no atendimento. A gente expande a nossa visão do todo, a gente tem uma visão muito mais ampla do que está acontecendo, porque as energias estão nas paredes, as energias estão no piso, a energia está no campo informacional, e a energia, essa semana não, Fabiano, como você estava falando agora há pouco, você falou assim da avó que faleceu dentro de uma casa. Observe o quanto um ambiente, uma casa, ela liga o sistema. Toda a frequência que está dentro de uma casa,
tem conexão com o próprio sistema da família. Então, existe uma energia sistêmica que é trabalhada aí, mas não só de um sistema da própria família, mas um sistema que se cria de todos os moradores que já passaram por uma casa. Existe uma rede de conexão que é feita através da casa, onde todos os moradores, famílias, vivências, histórias, existem memórias que conectam um novo sistema que é criado, que são dos moradores daquela residência. A gente tem que ter consciência do quanto a coisa é ampla e o quanto nós também temos, assim como trabalhadores de luz, ajudar nesse processo de saúde geral da população, dos seres humanos, enfim, até mesmo dos animais e dos reinos, porque por aí também existem frequências negativas que estão impedindo as pessoas de prosperarem, as pessoas de terem saúde plena, as pessoas de estarem conectadas com o divino. Existem pessoas que fazem altares em suas casas, em paredes de tubulação, e estão gerando portais negativados dentro de casa sem terem conhecimento. Precisamos de terapeutas que tenham essas informações para poder fazer as orientações e tem público para isso. Quer dizer, não é uma área que você vai fazer, ter um conhecimento. Ao contrário, é uma área que você, tendo conhecimento, você vai estar trazendo a saúde para dentro de uma casa. Muitas doenças físicas podem ser curadas através do seu entorno, porque se a causa estiver no próprio espaço, vai estar passando por um processo de cura no momento que você harmoniza o espaço, e certamente tem público para isso, ou seja, é um trabalho que rende muito mais. Então, não é que é para fazer uma coisa ou outra, é que a gente possa se abrir para essas possibilidades, porque um processo de cura, ele acontece com mais efetividade se nós cuidamos do elemento humano, mas também de onde ele habita. Porque onde ele habita, estar saudável, é o que vai manter a frequência vibracional da pessoa de forma equilibrada por mais tempo. Então, até assim, fazendo de uma forma bem grotesca o que eu vou falar, a pessoa faz a mesa radiônica e vai para casa e dorme em cima de um portal e está passando por um processo de obsessão dentro da própria casa e não sustenta o resultado da própria mesa radiônica. Porque ela entra num ambiente que tem, sei lá, uma frequência energética ou uma memória de parede muito densa na própria casa e ela não descansa, ela não consegue dormir direito, ela não consegue manter vibrante a faixa, essa nova faixa vibracional que ela adquiriu com o trabalho da mesa radiônica que foi feita pelo terapeuta. Então, gente, é muita coisa que dá para se fazer. Nós podemos nos abrir, porque informação temos, ferramenta temos e metodologia temos para que a gente se qualifique nessa área. Bom, eu vou mostrar aqui para vocês. Quer falar alguma coisa, Fá, para eu passar para essa parte da planta? É como você fazer, por exemplo, acabar de fazer uma cirurgia plástica, né? Por exemplo, organizar uma série de coisas no seu corpo inteiro e tal, e botar uma roupa totalmente rasgada, né? E fora a questão, mesmo que depois a gente abre, que é muito mais ampla, que é a questão da preservação do planeta, de Gaia, né? De Demeter, de Geia e todos os arquétipos trazidos a partir desse entendimento. Então, quando eu percebo que a mesa Casa Viva, ela nos coloca em plena conexão, como parte integrante do planeta, né? Essa casa, ela deixa de ser simplesmente um lugar. A única forma de nós ascensionarmos efetivamente é quando a gente se funde com a energia de Gaia. Exatamente. Exatamente. Bom, vamos lá, eu vou mostrar aqui para vocês, só para vocês terem conhecimento mesmo, né? Aqui é uma academia onde eu tratei, aqui é só um resumo, né? Então aqui eu consegui acessar qual era a frequência vibracional desse ambiente geral, estava vibrando numa zona de enfermidade,
eu encontrei um portal negativado de danos emocionais na frente do espaço, 2 portais negativados nos locais de danos físicos. Isso aqui é uma academia aquela academia mais moderna que tem, que é a academia sem pesos. É toda informatizada, é o que há de mais moderno hoje no mercado de academias. E olha que tem 2 portais que se abriram exatamente onde tem os equipamentos de treino, onde geram o quê? Danos físicos. O que isso significa? Que aqui pode haver, inclusive, aqui tem uma tendência a haver um acidente, algum problema físico, algum problema, uma experiência negativa que a pessoa que está treinando pode ter, porque isso aqui é um campo propício a um dano físico. E aqui um dano emocional na faixa de entrada, para vocês terem uma ideia, a dona me relatou que essa academia ela foi arrombada por 2 vezes. Olhe onde está a parte de todos os portais maiores. Aqui nós temos uma faixa de vibração negativa de falha geológica, nós temos cruzamento de redes e diversos pontos negativados, né? São 12 pontos negativados e 15 cruzamentos negativados. Então, aqui é para ter uma ideia, eu faço uma medição do percentual de positividade, nesse caso estava em 15%, o nível de prosperidade desse ambiente estava em 30%. Aqui eu trabalho CNPJ associado ao espaço físico. E 50% de proteção. O que mais tinha vibrante aqui, ó, era faixa de desequilíbrio, energia preta e vermelha, que é o que a gente consegue classificar. Então, é isso que está aqui levantado. O que foi feito nesse trabalho? Aqui foram todas as medições, né? Foi feito 2 níveis de trabalhos. Ainda não finalizei por conta do que falta a parte do bagua quântico. Mas vocês vão ver aqui que quando a gente analisa o depois, ficou apenas um ponto negativado de danos físicos dentro do banheiro e um ponto de cruzamento negativado que está aqui no meio do ambiente. Quando a gente consegue mensurar isso aqui, nós conseguimos, inclusive, passar sugestões físicas. Então, um símbolo aqui, um nível de proteção aqui. Então, a gente ganha o quê? Conhecimento sobre o processo terapêutico. Porque eu consigo ver, por exemplo, que a maior parte dos pontos, eles foram desativados, fechados, e eu tenho aqui pontos neutros. O que significa pontos neutros? São acessos vibracionais, né, acessos telúricos, inclusive, mas que eles estão neutralizados. Então, eu posso ter uma ação muito mais inteligente sobre a mesa do que se eu só faço a mesa e acabou, né? Eu falo, ó, tá tudo pronto, tá tudo ok. A gente acaba perdendo essa noção do que de fato nós estamos fazendo. Aqui, ó, foi elevado para 100% o nível de positividade, 90% subiu o nível de prosperidade e foi para 95% o nível de proteção. E aí, o que eu fui fazer depois? Trabalhar o bagua quântico. Isso aqui é um módulo avançado, claro, não é algo necessário, mas é super interessante, porque com essa proposta aqui, nós quebramos a rigidez do Feng Shui, ou do Feng Shui clássico, né? É uma leitura quântica da frequência vibracional dos guás. E aqui nós trabalhamos com o selamento dos espaços, criando uma frequência blindada de energia. O que eu favoreci aqui? O sucesso e a prosperidade. E todos esses elementos, eles podem ser mensurados. A gente pode saber o quanto que o baguá está ativo e o quanto que está a vibração. Então, eu posso utilizar o baguá a meu favor. Aqui eu estou favorecendo a minha vibração de sucesso e prosperidade, porque aqui é um ambiente comercial. Então, essa é a ideia, só para vocês terem realmente uma compreensão maior desse trabalho. É um trabalho que se pode ir muito além, e é muito gostoso de fazer. Aqui surgiu a ideia também da gente trabalhar
com algumas possibilidades da Cabala em outras mesas que nós vamos fazer, né, Fá? Um módulo à parte para trazer esse conhecimento, porque é muito bacana a gente pegar símbolos, informações, nomes que estão no inconsciente coletivo e no padrão vibracional ancestral, que é de uma riqueza que a gente não pode desconsiderar, né? Se a gente está buscando o processo de cura, trazer toda essa informação, vibrar toda essa informação de luz para os nossos interagentes ou para o trabalho que a gente está trazendo, quanto mais informação nós tivermos, mais nós estamos a serviço da cura. É isso? Fá. Oi. Exatamente. O que às vezes eu percebo, Zahara, é que fica muito numa questão de a minha intuição falou, eu intuí tal coisa, né? E intuir, às vezes, e muitas vezes, é sinônimo de eu achei isso, né? E esse eu achei, ele é muito perigoso. Então, por exemplo, eu já vi pessoas vendendo milagres com a mesa radiônica. Nada existe que seja fora das leis universais. É milagroso? Óbvio que é milagroso, é transformador. Você está vendo uma situação e depois ela foi transformada, mas até aí o terapeuta dizer que é e vender que é um pouco complicado. Então, eu vejo que esse momento da mesa Casa Viva é, de fato, tornar a Casa Viva, né? É um novo fôlego para esse trabalho e deixa justamente o nosso trabalho tão peculiar e tão especial dentro desse caminho de excelência. Se você não aprender nada disso e utilizar a mesa, ela vai acontecer? Vai acontecer, vai, mas você vai... Por isso que às vezes existem diferenças entre operadores, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu fiz uma mesa com fulano de tal, não aconteceu nada, eu não vi nada, não fez nada, porque é justamente essa quantidade de informações acessadas que faz uma diferença entre uma operação de uma mesa X com uma mesa Y. Perfeito. Não é Bom, não? eu vou passar aqui só o que eu fiz, finalizei aqui do manual. O manual está disponível para todos. Então, está disponível nos grupos da Casa Viva, porque esse é o manual da Casa Viva. Tem muita gente que não fez o curso da Casa Viva. A gente ainda vai ver como tratar esse assunto, mas eu, particularmente, estou investindo um bom tempo em programar uma nova fase para esse trabalho. Então, em breve... Se você está no ensino fundamental e você gostaria de ir para uma universidade, o que você tem que fazer? Tem como você pular uma fase? Eu não consigo entender. Você vai ter que ir para o ensino médio, vai ter que fazer. Mas como vai ser feito isso? Que é o que está sendo discutido. Mas o conhecimento vai ter que ser acessado. Então, vai ser necessário, né, dar uma estudadinha básica. Eu sou muito defensor dessa coisa de preparação, dessa coisa da técnica, dessa coisa de se colocar, porque às vezes, né, tem, fazendo só uma parte, né, em relação ao estudo, por exemplo, do tarot terapêutico, dessas técnicas que são ditas como divinatórias, né? Então a pessoa acha que ela compra lá um baralho de tarô e sai jogando e recebe a cigana e boa. A coisa não é assim. Tem muito mais conhecimento, tem conhecimento acerca da Kabbalah, tem conhecimento acerca de uma série de mitologias que cada autor vai tratar de uma maneira e a gente pode entender isso de uma forma muito rica. Então, é necessário, sim, é necessário passar por isso, Zahara. Eu sei que às vezes é complicado, é um tema delicado, porque as pessoas vão falar assim, mas eu não quero, eu não posso, eu não consigo, nesse momento está muito difícil, eu não consigo investir nisso. Gente, acorda, espíritos tardios, despertem,
Se você não consegue investir na sua profissão, como é que você quer retorno na sua profissão? Lamento. Então, desculpa falar desse jeito, mas não tem outra maneira de se falar desse assunto sem ser abordar o assunto. É verdade. É isso aí. Bom, Fabiana, a gente precisa fazer uma movimentação aí de tarô para ambiente. Esse tarô híbrido seu, viu? Depois a gente vai conversar sobre isso. Bora lá. Zahara perdeu até o rebolado com essas coisas que eu falei agora. Cada coisa, meu amigo, pro lado de cá, meu Deus do céu. Cada informação, cada pedido que a gente recebe. E eu vejo mesmo uma desvalorização desse lado, viu? É muito triste, porque... E é onde é mais rentável, aí que tá, né? O pessoal tá se queixando tanto e não consegue ver aonde é que está exatamente o ponto de transformação individual, né? Bom, eu vou mostrar aqui para vocês o trabalho que foi feito. Esse manual já está finalizado, tá? Então, tá tudo escritinho, bonitinho. Aqui explica as ferramentas ancoradas, as ferramentas em branco. Explica todos os portais, né? Porque a mesa recebe todos os portais. Explica um pouquinho aqui do Baguá quântico, só em nível de elemento, porque ele se desdobra num trabalho maior ainda que pode ser feito. Os portais, o portal de Gaia, o portal temporal, onde existe o deslocamento do espaço-tempo. O passo a passo está aqui escritinho, bonitinho. A conexão. Bom, as ferramentas também, elas estão todas descritas como antes. Eu fiz apenas um destaque aqui para ajudar. Lembrando que essa parte aqui ela é psiônica, portanto é importante ter um conhecimento, visualizar o reino animal, o reino vegetal, enfim, todo esse trabalho que é feito com acesso da visualização criativa. Eu até tenho aqui uma imagem, deixa eu ver se eu acho aqui, que quero mostrar para vocês a importância da gente se conectar com essa visualização criativa, né? De modo que eu consiga acessar a psiônica da mesa Casa Viva. Deixa eu só achar aqui. Quando a gente não programa, não deixa as coisas abertas, aí fica tudo material de ambientes. Apostilo. Peraí, gente. Deixa eu ver se é nessa. Não. Eu não vou passar isso aqui, porque aqui, obviamente, é parte do trabalho, né, do curso maior que se faz, mas veja quando a gente trabalha com... A gente precisa visualizar. Deixa eu ver se vocês estão visualizando o que eu quero mostrar. Sim. Então, a gente, quando está fazendo a questão da frequência, nós precisamos enxergar o que eu estou mexendo. Se eu não sentir a energia vibrar, se eu não sentir a frequência de energia do reino animal, dos animais de poder, eu não vou estar vibrando essa energia quando eu estiver emitindo a frequência. Por isso que essa mesa é psiônica. Quando eu estiver fazendo a emissão do reino vegetal, se eu não sentir o frescor do reino vegetal, eu não vou estar acessando a frequência criacional do reino vegetal. Quando eu estiver fazendo o reino mineral... Por isso o comando, sou fonte de... E por isso essa palavrinha aqui, ó, observar, que muitos operadores não entendem o que é esse observar. Essa chamada do observar aqui é trazer a energia criacional, da visualização criativa, aos símbolos mágicos.
olha a geometria sagrada, olha os dragões. Então, eu preciso acessar essa informação, e para essa informação chegar, ou eu me debruço nela, né, tendo o mínimo de conhecimento, ou eu vou estudar, senão eu vou falar da boca para fora e eu não vou ter força vibracional para ativar a frequência. Eu vou acabar trabalhando com a mesa de forma básica. É isso que eu quero dizer, ok? Bom, aqui, ó, tem a questão do coração de Gaia. Então, o coração de Gaia aqui recebe toda a frequência da mesa micro-macro a partir de agora. Ah, mas eu já comecei pela mesa Casa Viva. A próxima gravação que nós vamos fazer da mesa Casa Viva, ela vai ter uma pincelada de todas essas energias, todas essas ferramentas da mesa anterior. Mesmo que elas não saiam, elas vão fazer parte da biblioteca viva do operador, porque é importante ter essa biblioteca viva para que a informação seja acessada no momento em que se estiver trabalhando na mesa. Aqui, ó, foi feito dentro desse manual uma parte específica das ferramentas ancoradas no coração de Gaia. Então, aqui, explicando o que é cada uma delas, qual é o decreto, e tem os anexos. Para quem só trabalha com a mesa anterior, é basicamente essa parte aqui do coração de Gaia, que é o que conecta, né? O coração de Gaia é um portal, que por um tempo, Fabiana, você lembra que quando a gente pegava, eu comecei a estudar a Casa Viva, pelo menos, esse portal de Gaia, ele era aberto, né? Ele era E é engraçado que a Régia, depois ela falou para mim, é por isso que eu não consegui desativar a mesa anterior, e é por isso que o coração de Gaia ficou em aberto, tanto é que tinham pessoas que me procuravam e falavam assim, nossa, mas tinha gente que decretava o mantra do coração de Gaia sem colocar nada dentro. Se vocês forem ver a apostila anterior, ela deixa um espaço em aberto para que o próprio operador traga os seus conteúdos. E aí saiu o coração de Gaia, o operador fazia o decreto sem conter nada dentro. Chegou isso para mim. Então, para vocês verem o quanto que é necessário, a mesa Casa Viva, ela é uma mesa simples, porque ela entende que nós temos a biblioteca viva da informação dentro de nós, e nós já passamos por etapas. Então, ela é uma ferramenta para simplificar. Então, se a gente chega e faz todo o caminho, como bem falou o Fabiano, fiz meu jardim de infância, minha alfabetização, para eu chegar nesse nível aqui, que é o nível universitário, eu tenho que fazer o nível médio, o nível fundamental e etc. Porque senão eu não tenho bagagem para atuar na simplicidade. A gente só atua na simplicidade quando a gente passou por etapas. E é exatamente esse nível da Régia. A Régia, ela simplifica porque ela entende, porque ela mesma tem toda a bagagem para trabalhar dentro desse universo. Então, se a gente não tem essa bagagem, a gente vai trabalhar de forma muito básica. Eu vou acessar apenas o que está dentro do meu campo vibracional, o que está acessível dentro do meu nível de consciência e da minha capacidade de tornar isso materializado, né? Eu vou colocar aqui também para vocês para finalizar, voltando aqui, os anexos. Então, os anexos, eles foram compilados, eles estão todos juntos agora. O mantra, inclusive, esse mantra dos 24 raios, ele já vinha na mesa Casa Viva, mas algumas pessoas não entendiam por que ele estava ali, né? Porque, na verdade, quando a gente trabalha com a ferramenta dos raios, é outra coisa. Os raios que aparecem aqui na mesa Casa Viva, nós estamos trazendo toda a força da luz, toda a força angelical, todos os elementos de luz, raios, cores, enfim. Então, a gente, teoricamente, não necessitaria desse anexo, para você ver como uma coisa estava conectada com a outra ainda, né? E como
esse trabalho realmente foi uma construção gradativa e que agora chega a uma consolidação, de fato, de metodologia. Então, aqui estão os raios. Em seguida, nós vamos para a ferramenta dos rituais, né? São 3 rituais que estão aqui. A pessoa pode incluir mais rituais, né? Que são decretos, processos de leitura verbal, né? Que podem, inclusive, também serem programados num cristal, dar de presente para o interagente, isso é muito bacana, ou sugerir que ele faça com a própria família dentro de casa, que não só seja emitido na mesa, mas que também tenha um link físico para o espaço do interagente. Aqui os cristais, quando a gente precisa acessar uma frequência específica de algum cristal dentro da casa, a lista está toda aqui. É claro que toda a informação não está aqui, precisa buscar. Eu, inclusive, óbvio que eu não conheço todos esses cristais. Quando sai algum deles, eu busco a informação do que está sendo trabalhado. A limpeza colorida, a limpeza ambiental, né, os florais da primeira mesa. Eu, ao contrário, decorei todos. Decorou tudo, né? O geocron, né, aqui dizendo o que significa. Então, são ferramentas que entram na mesa agora como se fossem as ferramentas em branco, né? Os anexos das ferramentas em branco que nós temos tanto na mesa rosa quanto na mesa azul. Ritual da coluna búdica, que é um ritual belíssimo, que eu costumo fazer, inclusive, fora da mesa, depois, para finalizar o processo. Aqui, Fabiana, eu costumo utilizar igual a ferramenta Merkaba, eu deixo programado o cristal em cima do testemunho por um tempo. Eu pergunto se é preciso deixar a coluna búdica instalada por mais tempo. E normalmente pede que faça isso quando o processo é mais intenso, né? Aqui tem a ferramenta do eixo, a geometria sagrada, e já houve uma separação específica para ambientes, então não é aquela geometria sagrada lá da casa ou da mesa azul, que tem muita coisa. Aqui nós vamos trabalhar apenas com 14 itens, que são específicos para trabalhar a energia da casa. Os gráficos radiônicos também... Opa, está faltando o texto aqui, o número 10. Depois eu tenho que consertar. A essência dos dragões, que é um trabalho muito lindo, que está aqui consolidado na ferramenta da Dragões da Casa Viva, mas que vai trabalhar num universo mais elevado, com um grupo de dragões, os 144 dragões, né? E aqui ele está atuando de forma individual dentro da própria casa, de uma forma específica. Bom. A ferramenta Dragões, gente, não é a sua vizinha chata. Entendo. Nem a sogra, né? Botar a sogra dentro de casa. Gente, não posso... Bom, eu acho que é isso. Vamos abrir para pergunta, então, Fá? Quer colocar mais alguma coisa? O processo de como atuar na mesa, essa conexão, eu expliquei no outro vídeo, então a gente não vai entrar nesse assunto. Vamos abrir aí Vamos abrir todos os vídeos. Quem quiser fazer perguntas, serão muito bem-vindas. Ninguém tem dúvida, gente? Alguém quer falar, colocar alguma observação, alguma colocação? Zero, Fabiana. Zero. Gratidão, gente. Até quarta-feira que vem. É o meu testemunho que eu estou estudando, né, e aplicando a mim mesmo. O meu apartamento tem passado por uma reforma íntima e física, espiritual tremenda. E eu atribuo isso às mesas, ao estudo e à aplicação. Então, está sendo fabuloso. Depois eu vou fazer um compêndio disso aí tudo. Então, bacana! Gratidão! Total. Gratidão a vocês. Gratidão, querido. Você é sempre muito envolvido aí. Gratidão mesmo. Mas agora estarei 100%, 102%. É isso então, aí.
Obrigado. Patrícia diz aqui, ó. Infelizmente eu não cheguei a tempo. Mais uma vez, minhas desculpas. Pega nada não, Patrícia. Depois você assiste. A gente vai disponibilizar o vídeo. Beijo, linda. A Regiane levantou a mão. Você quer falar, Regiane? Ou levantou sem querer? Se quiser falar, por favor. Ah, eu não levantei sem querer, não. Eu queria falar mesmo. Tá me ouvindo? Tem som? Oi. Ah, meu Deus, é a Regiane. Poxa, eu sabia. E eu tô, meu Deus, Regiane. Ela tá aí já há um tempão, Fabiano. Eu entrei no início, hein? Quando começou, eu entrei. Atenção, eu tava de olho porque eu vi. Ó, Prestando atenção em tudo. Que honra, mestra! Ó, eu sou Regiane também, eu não enganei não, tá? Bem. Vocês não me convidaram, mas eu vim. Bom, gente, então, pegando o gancho aqui do Fabiano e da Zara, né? Hoje eu não estou em aula, estou só aplicando, né? Só dando palpite. É bem aquela história que a Zara falou mesmo, que eu já tinha conversado com ela. Eu comecei a primeira mesa de ambientes que eu fiz, ela foi o baguá quântico, porque eu não sei quem conheceu, acho que eu não tive a oportunidade de ainda apresentar para a Zara. Mas quem começou o trabalho desde a primeira mesa radiônica, não sei se tem alguém aqui, a mesa radiônica verde era um baguá. Era um relógio, onde a gente escolhia as ferramentas e colava no croquis depois de ter feito a misturação. Aí foi como eu falei, vim resumindo. Chegamos num ponto que vamos ter que voltar tudo atrás de novo para retomar. Acho interessante esse movimento, porque é como se fosse assim, resgatando algo que de repente eu deixei para trás, né? Não tomei atenção. Mas é aquela coisa mesmo, para mim é tudo tão rápido, tão prático, então eu criei a ferramenta para terapeuta. E eu entendo que tem acontecido isso, muita adesão de pessoas que às vezes não têm um conhecimento anterior. E de repente eu passar simplesmente do que se trata, apenas a nível informacional. Realmente a biblioteca, o conteúdo que nós temos é muito importante, e se eu realmente fiz a mesa simplificada, é porque aqueles conteúdos já estavam em mim, então para mim eram muito simples. Então, parabéns a Zara, parabéns ao Fabiano, gratidão aos dois aí, por estar me ajudando a estruturar novamente o trabalho, reestruturar, porque eu acho que o mais importante agora, gente, é a gente começar a pegar pelo lado da qualidade e da formação e da força, porque está ficando tão banalizado o trabalho, de uma maneira assim, está tão banalizado, todo mundo tem mesa, todo mundo faz, que a gente agora tem que pegar um diferencial. Então, vamos pegar um diferencial de ser as melhores, a melhor qualidade, os melhores resultados, comprometimento e seriedade, né, com o trabalho, eu acho que é por aí. Obrigada, professora. Ai, que linda! Nossa, que honra, gente! Gratidão, professora, mestra. Você é que dá esse caminho da nossa missão de vida. Que muito surpresa boa! Isso desde o início. Você desconfiou, Fabiano, que ela estava aí? Não, eu não desconfiei, senão eu tinha saído já. Foi por isso que eu fiquei quietinha. Agora, pessoal, olha, é um bom momento para se levantar dúvidas sobre a mesa, sobre o posicionamento, o que vocês acham a respeito disso, enfim, suas colocações é importante também, tá? Então, vou deixar aberto aí, eu sei que vocês estão doidinhos para desligar, mas agora eu gostaria mesmo de realmente deixar aberto para dúvidas e qualquer coisa eu estou aqui para ajudar a responder. Vou ficar quietinha agora. A Célia quer falar, Célia? Oi, quero sim, Zara. Tudo Boa bem? noite. Não vai aparecer no vídeo para a gente ver, não? Eu não estou em casa, estou no shopping agora. Mas estou acompanhando, né, o tempo todo, porque eu não quero perder. E o seguinte, bom, deixa eu colocar então. Deixa eu... Esperar. Qual o problema? Tá no shopping. Tá ótimo. Bom, seguinte. Primeiro falar da alegria, que é ver a nossa mestra Régia Prado ao vivo, né? E ela tá num trabalho dessa mesa agora, desse trabalho agora, né? Tô emocionada, essa que é a verdade. E depois, Zara, assim, perguntar o seguinte.
sobre a essência dos dragões. Essa essência é como se fosse um floral ou é como se fosse uma geometria sagrada? Quando sai na mesa, a gente... Porque assim, eu tenho dúvida quanto a essa questão. É uma questão que não está bem resolvida na minha cabeça, no meu entendimento ainda. Professora Régia Prado, a honra da resposta, quer que eu responda? Oi. Pode responder, Zara, mas eu posso responder também, respondemos as duas, assim, vamos ver se falamos a mesma coisa. Por favor. Olha o Banguá aqui, professora. Muito obrigada. Primeira mesa. Olha a primeira mesa que você falou, eu tenho. Olha, vira ela que tá errado. Olha, Zara, bom que você conheça. Eu não tinha te apresentado ainda. Você me mandou uma vez Essa mesa... uma imagem. Linda. Isso, então essa foi a primeira versão da mesa de ambientes. Essa foi a primeira versão. Nós identificávamos o que íamos precisar, e isso era feito como um testemunho, então pequenos quadradinhos, pequenos cristalzinhos que tinham que ser preparados, desimpregnados e energizados para depois serem colados na planta. Então nós fazíamos essa prospecção que você faz, ele era tratado em cima da própria planta com o cristal programado na mesa, entende? Era uma coisa bem interessante, bem trabalhosa e muito difícil. Então o que acontece? Então quis facilitar, né? Mas voltamos a estaca zero, como eu falei. Bom, sobre os dragões. Estaca zero não, estaca zero não. Estaca zero, o que eu quero dizer assim, eu acho que a gente subiu uma oitava, ok? E agora nós temos que reestruturar a partir do zero, sim, a partir das bases, é por aí. Eu quero fazer isso e eu conto realmente com a ajuda da Zara, do Fabiano, porque são professores que têm conteúdos, tempo e disponibilidade para desenvolver isso, né? Porque realmente agora eu no projeto do Portal de Sirius eu não ia ter nem tempo, nem paciência para fazer isso novamente. Então, só tenho a agradecer mesmo. Bom, quanto aos dragões, o que eu sei dos dragões? Os dragões, eles são uma consciência, tá? Uma consciência, vamos assim dizer, universal. Não tem uma atuação muito específica a nível individual ou a nível pessoal. Eles trabalham mais conectados na grade energética do planeta e sintonizando muito com essa coisa dos elementos planetários, enfim. Resgate das consciências dos animais, enfim. São trabalho a nível planetário. Mas tem um trabalho que é desenvolvido pela Dragon Center Light, onde potencializou vamos assim dizer, essas informações em cima de alguns vibracionais, que são os vibracionais do dragão. E eles são classificados de acordo com os elementos da tabela periódica, entende? Isso para trazer um pouco mais próximos da gente essa consciência que trabalha a nível planetário. Enfim, vem em forma de um simbolismo, né, que é um mito para a gente, que é um dragão, que durante muitos anos foi, assim, colocado pela igreja como sendo um símbolo do mal, mas também não deixa de ser, mas é um símbolo de força, é um mito que agrega muitos conhecimentos, né, é um totem, né, é um totem de poder, que agrega vários conhecimentos. Isso é o que eu sei dos dragões. E você, Zara? Fala aí. Vou desligar. Pode falar, Zara. Bom, o que eu sei dos dragões? Deixa eu ver se tá ligado. O que eu sei dos dragões? Nós temos uma era onde os dragões, eles foram simplesmente a linha criacional, né? Desde a época aí antes, né? Muito antes, inclusive, da linha dos dinossauros, da era dos dinossauros, os dragões, eles passaram por um processo de evolução e eles ascensionaram. Muitos dizem que os dragões, eles estão hoje conectados e que são a própria frequência de alguns mestres ascensionados. Então, nós temos um acesso, né, através desses símbolos, que sim, são através de vibrações, porque eu também entendo isso como vibrações. E aí, Célia, a questão dos florais ou das cartas vibracionais, na verdade, tudo é uma vibração. Então, a Dragon Energy Center, ela tem uma linha de florais que traz para o ambiente a frequência vibracional. Tem também os símbolos das cartas, que é o que está ali nos anexos. Então, são vibrações, assim como todas as outras ferramentas. Tem um material que está dentro dos anexos, não está aí dentro desses anexos, mas se pesquisarem dentro até mesmo da linha
da Dragon Energize Center, que é quem deu a base metodológica desse trabalho, tem bastante informação sobre quem são os dragões, como eles hoje atuam no planeta, e eles têm também um livro que é um e-book super gostoso de ler, que explica quem são esses dragões e como que eles hoje estão atuando na rede energética. Então, Zara, sobre os dragões em si, assim, eu tenho lido, tenho visto bastante material sobre a essência deles, assim, eu não tenho dúvida da divindade deles e da necessidade deles na mesa. Era só mesmo, assim, enquanto ferramenta mesmo, sabe? Assim, se eles Imagina que você está acessando, Célia, uma egrégora. E que essa egrégora vai atuar no trabalho. Então, eu acho que é bem nessa linha de egrégora. Certo. Aí eu também concordo. Eu acho Gratidão, que... Lara. Gratidão, Régia. As ordens. Eu também acredito que os dragões são acessados como egrégoras mesmo. Ai, que linda, minha pró. Olha o que eu fiz. Deixa eu ver quem mais aqui que está perguntando. A Gisele perguntou se a parte da menstruação você dá tudo no curso de diagnóstico. Não, Gisele, na verdade tem uma partezinha que eu falo de ambientes e ali normalmente eu desdobro baseado no conhecimento que eu tenho de medições de ambientes, né? E que vai estar também dentro desse projeto novo, né? Que a Régia concedeu a honra de eu participar, vai estar dentro dessa parte de mensuração em ambientes, né? Não na parte de diagnóstico de pessoas. Já todo mundo aqui feliz de te ver, nos escrevendo aqui no bate-papo. E a Gisele pergunta também, gostaria que vocês falassem um pouco mais das imagens criativas que devemos visualizar durante o processo, durante o trabalho com a mesa. Pode ser uma pergunta boba, mas, por exemplo, quando sai o reino mineral, o que imaginar? Como impregnar essa energia no ambiente? Vou falar um pouquinho sobre a visualização criativa. Quanto mais a gente estuda e vai conectando com a energia, né? Por exemplo, nós temos é possível fazer algumas meditações, né? Com os elementais. Existem algumas meditações, inclusive, na internet, onde trabalham muito essa questão da conexão. Como eu imagino? Vou falar de mim, Fabiano, depois também, por favor. Diga como você costuma fazer. Mas, primeira coisa, quando você lê o decreto, o mantra que a Régia preparou, é um mantra muito bonito. Então, cada palavrinha que tem ali me remete a um acesso de uma imagem. Quando o reino mineral, por exemplo, que você deu falou como exemplo, né? Eu costumo ver as cores, o brilho, normalmente eu costumo me enxergar dentro de uma gruta de cristal, onde essa frequência, os sons dos minerais, aquele som da própria tigela tibetana em cristal, aquelas várias tonalidades, cores e de vibrações do reino mineral, é essa vibração que eu acesso quando eu faço a emissão da frequência, né? Quando eu penso no reino animal, eu chego a escutar até sons dos animais. Eu escuto os sons dos pássaros, eu escuto um leão fazendo todo aquele som maravilhoso. Eu começo a ouvir o som, até mesmo o cheiro da terra, não, desculpa, o cheiro dos animais, o cheiro do mar, tudo que envolve esse ambiente, né? Quando a gente vai para o reino vegetal, eu sinto o cheiro da terra, porque todos os elementos permeiam, né? Por todos esses reinos. Então, tudo que está associado, você faz uma visualização criativa
E quanto mais informação vier em todos os sentidos, né? Busca um som que está associado a esse reino, busca uma imagem, busca uma cor, busca uma textura, um cheiro, busca tudo que você conseguir sentir em todos os sentidos que nós temos no nosso corpo físico, é o que vai ser trabalhado na visualização criativa. Então, olha que importante a gente sentir a terra, né? Pisar descalço na terra, sentir o cheiro da terra, ter contato com cristais. Quanto mais interação nós tivermos com os elementais, com os elementos, com a natureza, mais conexão e mais força vibracional na visualização criativa nós vamos ter quando a gente trabalhar com a mesa Casa Viva. Acho que a Régia voltou. Régia! Sim, eu voltei. Desculpa, gente, eu fui dar aqui e acabei caindo. Desculpa. Eu não escutei o que você falou, eu só cheguei no finalzinho, mas a pergunta era sobre como criar a visualização criativa, né? Como gerar, o que é. Eu peguei o finalzinho. Exatamente, gente, é a gente imaginar uma história, a gente olhar para aquilo e imaginar. Sabe quando a gente imagina? Ai, se eu ganhasse na loto, o que eu ia fazer? Aí você já se imagina comprando casa, já se imagina comprando roupa, já se imagina ajudando todo mundo. A gente não cria imaginação, a gente não fica ali fazendo aquele filme, aí eu vou falar isso, aí eu vou fazer uma reunião, aí eu vou fazer assim, vou fazer assado. A gente não vai criando uma história na nossa vida? É isso que a gente tem que fazer. Quando a gente, por exemplo, entra ali em contato com aquele conteúdo, com aquela biblioteca, com aquela informação, o que eu vou fazer? Eu vou buscar os recursos que eu já tenho, que eu já vivi, que eu já senti, vou integrá-los, né, e vou criar uma história. Eu vou olhar, eu vou visualizar, eu vou imaginar aquilo acontecendo com aquelas forças. Eu crio uma história ali, do mesmo jeito que a gente cria todas as histórias. É muito simples e parece muito bobo, mas é onde você está no estado de observador, onde você cocria, entende? Você está vendo aquilo acontecendo, nós estamos cocriando. Tá certo, professora? E é lindo, né? Quando a gente está conectado com o Eu Sou, a gente chega a sentir o cheiro, a gente busca aquela informação. É muito lindo. Cara, eu vejo até sem mesa, sabe? Às vezes eu deito assim, eu fecho os olhos, apago a luz, e quando eu vou dormir, eu vejo as luzes assim se mexendo, e eu fico imaginando, eu fico ali viajando naquela coisa assim, vendo luzes, vendo movimentos. Tem muito a ver com o meu estado emocional, da situação que eu passei durante o dia. Isso acho que é a visualização criativa, pelo menos a experiência que eu tenho. O que você acha, Fabiano? Ai. Então, assim, é exatamente isso. Esse processo todo da visualização criativa, eu já venho de uma história de teatro, né, e de dança. Então, a gente trabalhava bastante alguns exercícios para a gente poder fortalecer essa questão, porque o nosso espectador, ele precisa ter a clareza do que a gente está vendo, porque a gente está sendo como o pensamento dele, como a forma como ele vê. Por exemplo, né, um exemplo no exercício, a gente vai descrever, por exemplo, um céu bonito, perfeito, todo mundo visualiza, imagina um céu bonito. E se a gente fala, por exemplo, que você está vendo uma brasa e você pisa nessa brasa, não vem uma sensação para o corpo? Esse pisar numa brasa ou pisar num bloco de gelo, essa emoção, essa sensação, essa energia, essa vibração gerada no corpo todo, que é justamente isso que a gente acaba expandindo quando a gente está fazendo a mesa radiônica, né? Cada um vai ter uma maneira de acessar essa coisa, mas a base é sentir, deixar o coração falar, deixar o coração se expressar. Pensa no limão. Né? Pensa no limão, no gostinho do limão, assim, pingando na língua. Pensa. A gente sente, né? Sente. É memória, gente, é memória. Essas memórias são importantes, a gente ter elas. E todo mundo tem, né? A nossa vivência como seres humanos, aprender a ter contato, gravar essas memórias para poder ativá-las, essa força, quando a gente precisa. Eu acho que é isso. É a mesma coisa quando a gente sente vontade, quando a gente está escolhendo uma comida, né?
A gente imagina o sabor e vê se aquilo lhe agrada. A gente consegue sentir mesmo. É zero. Então, gente, mais alguma pergunta? Gente, Fátima, Fatinha, linda. Olha, Olha ela com as cartas dos dragões, ó. então, eu fiz as cartas dos dragões, porque aí eu aproveito e já imagino, né, a visualização criativa deles entrando, jogo em cima, assim, é como se eles entrassem todos serelepe, assim, e falassem, oi, eu tô fazendo a correção que você pediu. Ai, linda. Gratidão sempre. Você sempre presente, né? Trazendo essa alegria. Você é maravilhosa. Viu? Gente, Mais alguém, gente? Eu quero falar mais uma coisa. Pergunta. Oi, peço desculpa. Pode perguntar, depois eu falo. Okay. Beth, oi, Beth. Oi, Betinha. Oi. É a Ana Cristina que quer perguntar. É que eu tô vendo a Beth ali, tá sorrindo para mim. Ok. Pode falar, Ana, pode falar. A pergunta que eu queria fazer, pronto, eu tenho as duas mesas. Eu posso, como é que eu ia dizer, eu posso adquirir a terceira mesa ou terei que fazer um curso para poder usá-la? Olha, se você conhece a primeira e se você conhece a segunda, simplesmente comprando a mesa e assistindo o vídeo da adaptação da Zara, você consegue. Só comprar a mesa e ver o vídeo que está disponível lá na Casa Viva. Agora, se você quiser fazer um curso, como a Zara está falando, de diagnóstico, é um curso que a Zara está incluindo dentro do meu curso de mesa radiônica, entendeu? Então, eu fiz uma parceria com a Zara e agreguei o trabalho dela junto com o meu. Então, ela vai destrinchar esse trabalho, ok? Então, é um curso à parte, mas o da mesa radiônica em si, já que você tem as duas, é só comprar a mesa, assistir o vídeo de integração, pegar o manual novo e trabalhar, sem problemas. Tô certa, né, Zara? Isso aí, claro. Opa! Eu estou fazendo curso e aconselho. Muito obrigada. Importante entender, pessoal, que aqui ninguém está querendo impor nada para ninguém. Nós estamos oferecendo, vamos assim dizer, mais conteúdo e esperando, né, que os professores realmente queiram agregar os seus conteúdos para quê? Para fortalecer o nosso trabalho, para que o nosso trabalho fique diferenciado, né? É obrigado? Não, lógico que não é obrigado, mas isso é para quem quer, né? Para quem quer, tipo assim, ter mais base. Às vezes nem para quem quer, quem precisa, né? Ou quem quer ter essa visão. Porque, por exemplo, eu sei que tem muitos professores de mesa que são especialistas em Feng Shui, em geodologia, então é um trabalho, é uma linguagem que já conhece, já está integrada. Mas tem muitos que não têm o curso em si, né? Não tem essa vivência anterior. Tem só nível informacional. Eu acho bacana, eu acho que agrega. Mas sempre eu não vou mudar o meu jeito de ser, eu nunca imponho nada a ninguém, eu não gosto de impor as coisas para ninguém. Eu acho que a gente oferece as informações, aceita, adapta, agrega quem quiser. A gente não obriga ninguém a nada, não. Obrigada. Para isso tem os professores. Para aguentar, né? Tá certo. Eu quero falar uma coisa. Não, eu vou deixar para o final que eu vou falar, que eu quero falar, dar um depoimento para a Régia. Mais alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Quer falar mais alguma coisa? Bom, então vamos lá. Para a gente fechar, eu vou deixar aqui o meu depoimento. É engraçado que hoje eu percebo, Régia, que na verdade, eu acessei um campo informacional, né, de um trabalho belíssimo, de um trabalho que você traz aí ao longo desses anos, e eu me sinto muito grata de estar dentro desse trabalho, né? Eu disse outro dia que eu era madrinha da mesa de ambiente, é como eu me sinto mesmo. Então, eu sou muito grata nessa oportunidade. Eu me sinto muito... É difícil quando a gente percebe uma missão, né, de vida, onde a sua alma sente vibrar quando acessa um trabalho. E é assim que eu me sinto diante dessa mesa. Eu olho para ela e eu vejo muito mais
do que ela aparentemente traz, porque existe aqui uma quantidade de informação muito profunda, né? Não tem nem como a gente descrever o que está por trás, o que eu consigo acessar, né? Estou falando por mim, na minha percepção. Esse baguá quântico vem realmente não tenho a menor dúvida que eu acessei um campo de informação que já vinha dentro dessa linha informacional das mesas de ambiente, e trouxe apenas um método, né, que por uma questão desse momento de estar atuando sobre esse trabalho, eu consegui trazer como uma metodologia. Então, é muito bacana, sabe, perceber o quanto que eu fui recebida por essa egrégora e quanto que eu pude contribuir nesse trabalho de ambientes, de um campo de informação que é enorme e infinito. Então, eu quero deixar aqui registrada a minha eterna gratidão. É um trabalho belíssimo, é um trabalho que mexe muito comigo, mexe muito com a minha alma. Eu só tenho a agradecer, não tenho muita palavra, sabe? Quando a gente se depara com uma situação que a gente tem que verbalizar um sentimento que é difícil acessar em palavras, a gente fica assim, meio bobo, né? E é como eu estou me sentindo agora. Então, para mim, não tenho palavras para agradecer e para descrever como eu me sinto diante desse trabalho. Então, eu espero fazer jus, né, à altura, com todos esses valores que foram criados dentro da egrégora que você é a líder. É uma egrégora pura, de muita luz, de muito amor, muito conectada com as energias do planeta, muito conectada com os portais que se abrem aí, dimensionais, dentro desse universo vasto. Então, fica aqui toda a minha admiração por você ser criadora e nos trazer essas ferramentas, que se a gente puder fazer 50 mil encontros, nós vamos ter mais de 50 mil descobertas e relatos e vivências de tão rico, né, que é todo esse material que você materializou, porque tudo isso estava e está nesse campo informacional, e você trouxe a realização palpável de uma técnica onde hoje todas essas pessoas que estão conectadas com a gente podem utilizar nos seus processos de cura. Então, é muito, muito grandioso e é muito gratificante fazer parte desse trabalho. Então, eu só quero registrar a minha gratidão e quero te dizer que eu consigo enxergar a profundidade desse material, a quantidade de informação que tem aqui dentro, e é exatamente por isso que consegue ser simples, porque Deus é a profundidade dentro da própria simplicidade. O amor é simples. A gente que costuma criar caminhos muito mais sinuosos para acessar a simplicidade dessa magnitude que é o universo. Então, minha gratidão eterna por poder fazer parte disso. Eu fico com vontade de chorar, mas eu não vou chorar. Vai chorar, vai chorar, vai chorar. Chora, chora. Chora, chora. Ai, é muito lindo. Agora só falta... Ela não está aqui. Não, ela não está aqui, gente. Vamos ver se o seu rímel é a prova d'água. Está. Ah, não, ela está aqui, ô Régia. Estou chorando também. Outra coisa que eu queria só complementar, Zahara, é que, assim, o trabalho, ele tem uma metodologia tão fina, uma sintonia tão fina, que eu entendo que a função de nós, né, professores e pessoas que estudam, vêm estudando essa ferramenta já por algum tempo, que é justamente decodificar algumas coisas, né? São informações tão sintonia fina, sabe? Que às vezes elas chegam numa frequência
tão rápida, tão elevada, que é difícil para a maioria das pessoas conseguir entender. Tem um episódio como é que chama? No Harry Potter, que ele estava, né, ele foi colocado dentro de uma, como é que chama? De um evento, e ele precisava decodificar uma informação para poder passar para uma nova fase. Não sei se você lembra disso, era um ovo. E ele entra embaixo d'água, e quando ele entra embaixo d'água, ele consegue ouvir com clareza aquilo tudo, né? Então, às vezes eu tenho essa sensação. A professora Régia, ela fala algumas coisas, e ela fala com uma rapidez e com uma clareza tão grande, tão impressionante, né, que a gente tem que parar, pensar, entender, fazer as nossas conexões para poder ir adiante. Por exemplo, quando foi a história da Portal de Sirius, eu tive a impressão, logo de imediato, a primeira sensação que eu tive é que ela pegou todas as ferramentas assim, e jogou para cima e caíram todas na mesa. Né? Muito bom. E eu ali olhando as ferramentas todas, porque era muita coisa, muita informação, juntou todo mundo. Então, eu vejo que é mais ou menos desse modo. E completa todo um ciclo, né? Quando a gente pega aquela outra... Lembra que eu te falei que eram 4 fases? Justamente pensando na primeira fase. Então, e ó, observa que o 4 é justamente a formação... A consolidação, a materialização, né? Então é isso, minha gratidão, meu amor imenso. A professora tá linda, tá belíssima. Ela tá no Brasil, o Brasil traz toda uma luz para ela diferenciada, né? Nossa, linda. Eu digo que o Bagua Quântico, Zara, eu costumo falar nos cursos que ele é a cereja do bolo. Sabe aquele toque final? Porque a Filomena também andou passando por um bom processo comigo com o envolvimento da mesa da mesa de ambientes, né? Ele teve que fazer muitos ancoramentos, teve um trabalho bem forte, assim, inclusive com os dragões em cima da mesa de ambientes também para ela nascer. Foi um trabalho que foi feito com a mesa psionica universal, invocando realmente todos os elementos. Foi um ritual muito bonito, feito ali no... até que eu cheguei a postar algumas fotos na época. Acho que a foto, inclusive, do grupo. Acho que a foto do grupo, com aquele material todo mundo que participou, foi com a mesa psionica. Mas faltava alguma coisa que integrasse. Como eu já estou entrando numa fase em que eu não vou mais praticamente trabalhar com as mesas radiônicas, então, Zara, você vê, no momento que eu já, tipo assim, sabe, esse trabalho já não está mais, como é que foi? Não tenho mais para onde desenvolver as mesas radiônicas. Elas chegaram num ponto que é onde elas não têm mais para onde ir, né? Então, por isso que provavelmente veio outra ferramenta. Então, faltava alguma coisa que desse um toque, tipo assim, que fechasse as coisas. Eu, inclusive, na mesa, eu pedi, quando eu fiz o trabalho, para que eu conseguisse trazer essa informação, que eu conseguisse sintetizar, que eu conseguisse estruturar para que ela ficasse desde o início muito bem estruturada e terminasse, porque assim eu já deixo esse curso, tipo assim, fechado. A mesa atingiu o seu nível de evolução máximo. E faltava o toque final, que você veio, costurou tudo e pum, pôs a cerejinha. Então, gente, acho que o mais importante de tudo é a gente reconhecer o trabalho das pessoas. Eu reconheço, Zara, a inteligência que tem em você, reconheço a inteligência que eu tenho todos os meus professores aqui, que estão trabalhando com a mesa, eu reconheço a força que cada um deles tem. E reconheço, você, Zara, que você veio, tipo assim, para entrar no meu caminho, porque Deus falou assim, olha, lá em tal ponto vocês vão se encontrar, né? Aí vocês ajudam ela a terminar o trabalho lá. Então, eu vejo isso como assim, para mim, todos vocês, inclusive você, Zara, é como se fosse a nossa família ali, nossa família de alma, a gente está se encontrando. E por que não? Eu acho que não tem essa coisa como é que é? Você não é minha concorrente. Eu acho que as pessoas, a gente não tem que ser concorrente, a gente tem que agregar. E a gente acaba sempre dividindo, né? Eu não tenho essa coisa eu não tenho medo de concorrência, porque eu acho que o trabalho de cada pessoa é único, né? E quem vier para agregar para mim, eu estou sempre agregando, eu quero sempre agregar, eu sempre tive esse trabalho de juntar as pessoas, de juntar situações, de apresentar um para o outro, sem necessariamente estar muito preocupada com o que eu vou ganhar nisso. Eu acho que meu trabalho é conseguir fazer elos, sabe, assim, juntando, dar um nó nas correntes, assim, juntando essas correntes que estão soltas. Eu me vejo assim.
Não tenho problema nenhum com concorrência, eu acho que cada um tem o seu trabalho, e eu acredito que você, Zara, veio para agregar e me ajudar. Com certeza concluir isso. Porque cá entre nós é muita coisa, realmente eu não estava dando conta. Eu acho que eu não ia segurar essa estrutura sozinha, eu preciso de ajuda. Não só você, Zara, que vem como representante dessa equipe imensa que a gente tem aqui trabalhando, né? Fabiano, Janani, que eu estou vendo aqui, que é a Beth, eu não consigo mais ver quem está aqui. Deixa eu ver. Agregar o que é bom, a Ana, solidificar e preparar para evoluir. Acho que é isso que a gente tem que fazer. Preparar para evoluir, porque a gente vai, ó, dar um salto. As mudanças são necessárias. Eu não tenho medo de mudança nenhuma. Eu, muitas vezes da minha vida, eu fiz grandes mudanças, assim, sem medo nenhum. E vou contar, não tenho medo nenhum de promover uma grande mudança e mudar tudo do nada. Porque esse é o meu jeito, eu sou assim. Eu sou meio maluca mesmo, né? E tem muito a ver com o meu signo também. Não tenho medo de mudar as estruturas, não tenho medo de desengessar as coisas. Tudo está mudando o tempo todo, a gente tem que estar sempre entrando na onda, está na lei da harmonia, da vibração, o que está vibrando é isso que eu vou entrar nessa onda e vou entrar em harmonia para crescer, a gente tem que, ó, crescer, evoluir, não é não, gente? Tem né, duas Zara? coisas, Né, Régio, essa frase sua, né, que é muito mais que uma frase, o preparar para evoluir, eu acho que representa muito esse legado que você traz para o planeta, né, porque é um legado. Preparar para evoluir realmente tem muita profundidade dentro disso, e isso reflete os seus valores, o seu trabalho. Essa coisa de agregar... Os nossos, né, Zara? Porque aqui eu tô só como uma representante, né? Porque eu não sou ninguém, não, né? Toda uma rede, né? Nós somos, né? Nosso trabalho. E assim, eu acho que as pessoas que se colocam... eu acho que quem se tornou concorrente se colocou como concorrente, porque a sua ação sempre foi de agregar. Então, quando a pessoa se coloca nessa posição, existe a segregação acontece naturalmente, porque essa pessoa está com um nível de consciência muito baixo e está apegada em coisas que não fazem parte dessa egrégora linda, porque você realmente agrega, você faz de tudo para agregar, e eu tenho isso como diversas histórias e exemplos, né? É verdade, Régia. São nas pequenas ações, nas pequenas palavras, nas suas pequenas decisões que você demonstra isso. Então, a admiração é muito grande. Isso faz. Se esse valor está no trabalho, é porque é um valor que você traz. E a gente, por ressonância, se conecta. Agrego essas pessoas que têm os mesmos valores. Eu não tenho medo nenhum de agregar qualquer pessoa que tenha. Agregar, gente, a gente tem que se fortalecer. Mas também não vou ficar aceitando, tipo assim, pessoas que não vêm para agregar, e sim para roubar, para usurpar, enfim. Sinto muito, mas meu lado humano ainda não deixa. Eu ainda sou humana demais para aguentar algum tipo de coisa, né? Mas a gente está aqui para fortalecer essa egrégora e proteger essa egrégora, porque a proteção da egrégora de luz também precisa ser protegida, unindo as nossas forças, né? Então, pode ter certeza, conte comigo, conte com a minha lealdade, com a minha verdade, com todo o meu carinho, com toda a minha dedicação, porque isso é a minha alma que pede. E a vocês todos, você também, Zara, e os professores, eu acho que, gente, só tem um jeito da gente resolver as coisas, conversando com o coração. Sabe, jogando limpo e jogando com o coração. Quem entende essa linguagem, entende. Quem não entende, sinto muito, eu não posso falar todas as línguas, né? Gratidão por essa canalização linda, gratidão por essas ferramentas, a gente só tem a agradecer. E eu agradeço em nome de todo mundo, né? Que eu só posso falar aqui em voz, mas estou falando em nome de uma rede também de pessoas, né? E a gente tem que olhar essa rede realmente, que fortalecer, criar, proteger, porque... Enfim, são tempos difíceis, né, gente? Mas o Urano chegou aí em Touro, né? Vai fazer uma mudança de novo. Vai sacudir a terra. É isso aí. Até 2026 vamos fazer muita poeira, né? É isso aí. Gratidão, 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 meu povo. Boa noite, gente.